Olá, boa tarde. Veja os destaques do portal da Assembleia de hoje. Presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Otelino Neto, suspende temporariamente o 5º encontro do projeto Assembleia em Ação. A Universidade Federal do Maranhão suspende aulas como medida de prevenção ao Covid-19. Você vai acompanhar os detalhes sobre os serviços de saúde oferecidos pelas policlínicas no estado. E mais, a atuação do Corpo de Bombeiros em parceria com a Defesa Civil durante o período chuvoso no estado. É agora no portal da Assembleia. O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, o deputado Otelino Neto, comunicou durante o fim de semana o adiamento do 5º encontro do programa Assembleia em Ação. Segundo o presidente, a medida tem como objetivo contribuir com as ações de prevenção ao coronavírus. O presidente do Parlamento Estadual, o deputado Otelino Neto, considerou prudente suspender temporariamente o Assembleia em Ação como medida de precaução contra a pandemia do novo coronavírus. A ação faz parte de uma série de prevenções que deve ser adotada no Poder Legislativo a partir desta semana. O evento seria realizado na cidade de Itapecuru na próxima sexta-feira, dia 20 de março. Apesar de o Maranhão ainda não apresentar nenhum caso confirmado, por precaução, a Assembleia Legislativa adotará medidas preventivas. A Organização Mundial da Saúde recomenda, entre outras coisas, que se evite aglomerações ou eventos de grande concentração popular. Uma nova data para a realização do Assembleia em Ação deverá ser definida em breve, mediante avaliação da mesa diretora da ALEMA. Vamos acompanhar agora uma entrevista com o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula. O secretário vai nos trazer informações atualizadas sobre o estado do Maranhão em relação ao cenário do coronavírus. Por enquanto, no Maranhão ainda não tem nenhum caso confirmado de coronavírus, mas 14 estão sob observação. Por isso, todos os cuidados estão sendo tomados para que nenhum desses, se confirmado, passe a contaminação adiante. A Secretaria de Saúde, então, está anunciando as medidas que devem ser tomadas a partir de agora, as providências que devem ser, vamos dizer, intensificadas. Por isso, vamos conversar agora aqui com o secretário Carlos Lula para dizer quais são as novas determinações a partir de agora, secretário. Isso, a gente tem determinações farmacológicas e não farmacológicas. Do ponto de vista hospitalar, a gente preparou 20 leitos de UTI, a gente está terminando a conclusão de 50 leitos de clínica médica no Genésio Rego, todos eles voltados exclusivamente para o Covid-19. Se a gente precisar, numa eventualidade, tem mais 71 leitos do Carlos Maceira que nós vamos utilizar só para essa finalidade. E a gente também já planeja alocar mais 10 leitos de UTI em Imperatriz, voltados para essa finalidade exclusiva Covid-19. De modo que, no total, a gente pode chegar a ter aí 140 leitos a 160 leitos voltados apenas para o cuidado com Covid-19. Do ponto de vista não hospitalar, né, porque a gente prepara esses leitos, só que a gente, na verdade, no fim das contas, pretende não usá-los, porque o ideal era que a gente não tivesse a doença, mas é muito provável que a doença chegue. Já são 15 estados da federação com casos confirmados. Então, muito provavelmente, mais dia, menos dia, vai chegar ao Maranhão, a escalada natural da doença. A gente também está adotando as medidas de precaução em relação à coletividade. Então, a gente está proibindo reuniões, vai sair hoje ainda o decreto do governador, reuniões e aglomeração de massa. A gente está proibindo esse caso, é o caso assim, de shows de grande porte, né, de reuniões de grande porte, todas elas vão ficar suspensos por hora. Também está adotando medidas em relação a restaurantes, ter distância mínima entre as mesas do bares, de restaurantes, etc. Por hora, ainda não tomaremos medidas em relação às escolas, mas esse quadro muda dia a dia. A gente não toma hoje, mas a gente pode tomar eventualmente daqui a 4, 5 dias, quem sabe, dependendo do que acontecer e da propagação da doença no estado. Quantos casos já foram observados até agora e como eles se espalharam pelo estado? Quer dizer, a gente tem concentração aqui na capital, outros municípios também estão sendo atingidos. Como é que está sendo essa distribuição e esse acompanhamento? A gente tem um total de 29 casos, desses 15 já foram descartados, 14 permanecem em análise, quase todos eles na capital. São poucos os que houve na cidade de Imperatriz.
Ontem nós tivemos os primeiros casos, mas nem chegou a ser considerado caso suspeito, que vieram da cidade de Caxias, mas quase todos eles se concentram na cidade de São Luís. E a gente está conversando tanto com o Poder Legislativo quanto com o Poder Judiciário para tomar as precauções e as medidas necessárias. As aulas vão ficar para o segundo plano se por acaso houver alguma confirmação. Só a partir daí seria possível, vamos dizer, evitar que as aulas continuassem. Isso, a gente vai tomando essas medidas com proporcionalidade, à medida que os eventos vão acontecendo. É desproporcional a gente tomar essa medida agora, quando a gente não tem nenhum caso confirmado ainda no estado. Recém-inaugurada pelo governo do Maranhão, a Policlínica Diamante já está funcionando como centro de testagem para exames laboratoriais de pessoas que apresentem os sintomas do coronavírus. A repórter Milena Dutra foi conferir de perto o funcionamento da unidade de saúde. Dona Marinilde veio à Policlínica Diamante para uma consulta médica. Agora está com uma lista de novas consultas e exames para fazer. Aqui mesmo, ela vai agendar os encaminhamentos. Tudo é mais rápido, ficou. Porque antigamente, né, porque a demanda é grande, né? É muita pessoa doente, então a demanda é grande. Agora, como ficou agora esse sistema agora novo, né, do SUS, eu gostei demais. O hospital, conhecido como Pan Diamante, passou a ser uma das 4 policlínicas inauguradas pelo Sistema Estadual de Saúde em fevereiro deste ano. Agora funciona como ambulatório com atendimento e consultas em 3 especialidades médicas. A unidade também oferece especialidades ambulatoriais com profissionais como fisioterapeuta, psicólogo e nutricionista, além de exames de imagem e laboratório. Houve um aumento no número de consultas, o que deve ultrapassar 10.000 atendimentos por mês. No momento que ela marca a consulta, quando existe vaga no sistema, imediatamente ela já recebe uma senha, essa senha é a informação do dia e do horário onde vai ser a consulta, e ela vai estar se direcionando a qualquer uma das unidades onde ela foi agendada. Não significa que seja só para a Policlínica Diamante, existem outras. O horário de funcionamento é de domingo a domingo. De segunda a sexta, das 8 da manhã às 9 da noite, aos sábados das 8 às 6 da tarde e aos domingos das 8 da manhã ao meio-dia. A partir dessa segunda-feira, a Policlínica Diamante também vai se transformar em um centro de testagem para exames laboratoriais de pessoas que apresentem sintomas do coronavírus ou tenham tido contato com alguém que esteja com a doença e ainda viajar a países com casos notificados. A SES ela vai divulgar mais informações com relação ao horário de funcionamento, como vai ser a logística do centro de testagem, vai ter um telefone que vai ser disponibilizado também para dar as orientações caso o usuário tenha alguma dúvida, a população tenha alguma dúvida. E é uma preocupação do governo, né? A gente está alinhado com essas medidas preventivas e o governo se antecipou e a partir de segunda a gente já inicia esse serviço. O agendamento das consultas para qualquer uma das 4 policlínicas pode ser feito por meio do aplicativo do Procon Maranhão. Além disso, o cidadão também pode marcar o atendimento através do Disque Saúde pelo número 98 3190 9091 ou presencialmente, tanto nas policlínicas quanto nos Vivas do Procon, da Beira-Mar, Shopping da Ilha, Pátio Norte Shopping e Golden Shopping. Esse atendimento também é referenciado. Assim que é marcado, os profissionais entram em contato com essa pessoa para estar informando onde é que vai ser realizada a consulta dela. Veja no próximo bloco, São Luís cedia curso de prestação de contas eleitorais. E mais as ações preventivas do Corpo de Bombeiros do Estado. O portal volta já. A Universidade Federal do Maranhão também alterou a sua rotina em função do Covid-19. Na UFMA, as aulas já estão suspensas. Em coletiva à imprensa, o reitor da Universidade Federal do Maranhão, Dr. Natalino Salgado, falou sobre as medidas emergenciais adotadas pela UFMA com relação à prevenção do coronavírus aqui no estado. Por 30 dias estão suspensas as aulas dos cursos de graduação e pós-graduação. E por 120 dias, qualquer evento com aglomeração ligado à Universidade Federal. Nós vamos preservar o hospital, fazer contenção de insumos, e estamos em parceria com o Ministério da Saúde, está ajudando a presidência da EBSER em rede nacional, porque os hospitais universitários são muito estratégicos nessas áreas para atender situação de extrema gravidade.
A superintendente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, Joyce Lages, também falou sobre as medidas emergenciais adotadas pelos hospitais universitários, o Hospital Dutra em especial, com relação ao coronavírus. No final do dia, nós temos uma reunião com o secretário municipal de saúde, que é quem contrata o hospital universitário para prestar atenção à saúde. Amanhã nós temos a reunião com todo o corpo clínico do hospital para colocar todo o plano que já foi traçado, embora há 15 dias o hospital já tenha publicizado o seu plano de contingência. Como o hospital universitário vai agir nesse período, como ele vai assistir em decorrência do momento, mas respeitando todas as diretrizes que foram pontuadas pelo Ministério da Saúde. E hoje foi um dia de coletivas à imprensa com relação ao coronavírus. O Ministério Público Estadual, por meio da Promotoria da Saúde, também se pronunciou. A promotora de Defesa da Saúde, Glória Mafra, reuniu a imprensa para falar sobre as medidas adotadas pelo Ministério Público com relação à prevenção da doença aqui no estado. Todos os municípios, hoje está saindo uma recomendação do seu procurador-geral para todos os prefeitos, no sentido de fazer seus planos de contingência. Senão, como que no território essas condutas todas vão ser deslanchadas, se não tiver esse planejamento escrito, gente? Né? Então, foi um equívoco aí que apareceu, que a gente pensa que foi um ruído de comunicação, mas que fique claro, todos têm. E esse contingência municipal, ele se adequa ao estadual e ao federal, por consequência. Desta reunião com o Ministério Público sobre o coronavírus, também participou o diretor-geral do LACEN, que é o laboratório ligado à Secretaria Estadual de Saúde. Nós estamos com um dos nossos técnicos do laboratório, o chefe da área da biologia molecular. Ele está indo hoje para o Instituto Evandro Chagas. Ele e mais 10 outros estados estão indo para lá para receber o treinamento de como utilizar o kit do Covid do Ministério aqui em São Luís mesmo, para a gente poder começar a fazer o diagnóstico aqui. Hoje o diagnóstico do Covid ele é feito no Instituto Evandro Chagas em Belém. Então a gente faz a primeira etapa aqui e aí depois encaminha para o Instituto Evandro Chagas para poder fazer o teste. Mais informações sobre as medidas adotadas pelos órgãos públicos com relação à prevenção do Covid-19, do coronavírus aqui no Maranhão, você acompanha em nossos telejornais e também em nossa programação. Milena Dutra para a TV Assembleia. Em São Luís, advogados, políticos e assessores participaram do curso de prestação de contas eleitorais. O objetivo do encontro foi preparar os envolvidos para a campanha eleitoral deste ano, no sentido de informar sobre a correta administração de gastos, prestação de contas e arrecadação. O curso Prestação de Contas Eleitorais teve como objetivo esclarecer dúvidas sobre como deve ser feita a arrecadação, gastos e prestação de contas de campanhas. Uma preparação para as eleições municipais que acontecem este ano em todo o país. A palestra, ministrada pela servidora da Justiça Federal, Rita Gonçalves, especialista com mais de 30 anos de experiência na área, também foi uma oportunidade para que os participantes atualizassem os conhecimentos sobre a legislação eleitoral. Houve 2 mini-reformas de 16 para cá e a legislação se sofisticou ainda mais. Então, hoje é imprescindível estudar as regras da prestação de contas, é a espinha dorsal de uma campanha. Não existe campanha sem recursos, ou financeiros ou estimáveis, que são aqueles empréstimos, cessão de uso. E saber as regras disso não só beneficia o candidato, mas os doadores também. O diretor administrativo da Assembleia Legislativa, Antino Loleto, destacou a importância do debate, especialmente pelo fato de que essa será a primeira eleição municipal com um fundo especial de campanha. No que tange às eleições municipais, será a primeira experiência em 2020. Então é fundamental que se tenha conhecimento, que se esteja treinado, capacitado. Sobretudo os profissionais que vão orientar esses candidatos para que eles não incorram em erro, porque a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral e o próprio cidadão, o eleitor, vão estar fiscalizando a aplicação desses recursos públicos. Advogados, contadores, assessores parlamentares e políticos participaram do encontro realizado no último final de semana em São Luís.
Então eu vejo de grande importância essa participação aqui dos contadores, advogados que cuidam das prestações de conta, mas sinto ainda, muito mais ainda, a participação dos agentes públicos, dos vereadores, dos pré-candidatos a prefeitos, que na verdade não necessariamente sejam só os técnicos participarem. É importante que os pré-candidatos também conheçam. Cada vez mais tem que tomar cuidado com a prestação de conta e todos os detalhes de uma campanha como por si só, para evitar esse tipo de problema e auxiliar os candidatos da melhor forma possível. A prestação de contas é uma obrigação de candidatos e diretórios partidários, medida que tem como objetivo garantir transparência e legitimidade do processo eleitoral. É muito importante ele saber todas as permissões, as regras, para que ele não cometa erros que muitas vezes pode até ele ganhar nas urnas e perder nos tribunais. Então existe hoje na legislação uma sofisticada trama de permissões e proibições. O período chuvoso tem sido de muito trabalho e preocupação para o Corpo de Bombeiros do Estado. No Maranhão, as ocorrências são cada vez mais frequentes e esse trabalho tem sido feito em conjunto com a Defesa Civil Estadual. As imagens registradas por celular mostram soldados do Corpo de Bombeiros ajudando crianças de uma escola em Imperatriz a atravessarem uma via pública alagada. O caso aconteceu no último dia 9 de março, dia em que foi registrado um aumento no volume de chuvas em todo o estado. Só na capital, nesse dia, os bombeiros receberam 12 ocorrências, entre inundações, enxurrada, alagamento e até desabamento. Em todo o estado, já chega a 121 o número de famílias desabrigadas e desalojadas por conta das chuvas. Outras 55 também foram afetadas. Por conta disso, nessa época do ano, o trabalho do Corpo de Bombeiros precisa ser reforçado. Por isso a gente coloca em prática um planejamento já previamente realizado, com equipes de pronto emprego à disposição, auxiliando as nossas equipes operacionais. Então, conforme a necessidade, essas equipes começam a atuar no sentido de dar a resposta mais rápida à sociedade. Na capital, a principal preocupação do Corpo de Bombeiros é com áreas de deslizamentos, especialmente nos bairros Salina do Sacavém e Coroadinho. Enquanto no interior do estado, as atenções estão voltadas para as cheias dos rios, que atinge cidades como Pedreiras e Trizidela do Vale. A gente tem em todos esses rios, o acompanhamento, tem régua de nível, se faz a aferição tanto pela manhã quanto pelo final do dia, e isso com o intuito da gente monitorar, e como enchente em rio ela é um processo gradual, a gente tem tempo, se for o caso, de retirar aquelas famílias que vão ser as primeiras a sofrer o impacto aí da subida dos rios. Em termos de bairro, aqui em São Luís, nós temos Salina do Sacavém, mas com aqueles casos mais críticos já retirados, então pode acontecer na Salina do Sacavém ou até mesmo no Coroadinho, alagamentos, dependendo da quantidade de chuva que venha a cair em um curto espaço de tempo. Acontecendo isso, mesmo aqueles que não estão próximos de encostas, eles podem sofrer nesse momento. Mas aí o Corpo de Bombeiros está preparado para fazer também a retirada, se for necessário. Mas a principal ação preventiva desenvolvida pelos bombeiros nessa época de chuva não é realizada diretamente pelos soldados, mas por agentes da Defesa Civil dos municípios, que são treinados pela corporação para agirem em situações como essas. Foram treinados 649 agentes de defesa civil. Esses agentes de defesa civil nos municípios, eles terminam sendo agentes multiplicadores também dessa cultura da prevenção que se tem que ter. E aí a gente pode partir, como exemplo daqui de São Luís, onde nós temos uma defesa civil municipal muito atuante, eles têm catalogado todas as áreas de riscos e, inclusive, eles têm já deslocado famílias nessa condição e levado ou para abrigo ou então para o aluguel social. No próximo bloco você confere o quadro Sala de Entrevista, que tem como convidado de hoje o Coronel Célio Roberto, comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Maranhão. Nós voltamos já. Eu fico por aqui, mas o portal da Assembleia segue com o quadro Sala de Entrevista. O convidado de hoje é o Coronel Célio Roberto, comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Maranhão. Até amanhã.
Olá, boa tarde. Estar com você é sempre um motivo de prazer e orgulho no quadro Sala de Entrevista no portal da TV Assembleia. E hoje nós vamos falar sobre o trabalho do Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão e principalmente no momento em que nosso estado atravessa de muitas chuvas. Chuvas intensas não só na região metropolitana, mas de acordo com o Núcleo de Meteorologia da UEMA, por todo o estado do Maranhão. E para falar sobre esse trabalho desenvolvido e de apoio a desalojados e desabrigados em nosso estado, nós estamos recebendo hoje o comandante do Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão, né, o comandante Célio Roberto, Coronel Célio Roberto, que está com a gente uma vez mais aqui na TV Assembleia. É sempre para a gente orgulho, satisfação tê-lo aqui. Boa tarde, Juraci. Boa tarde também àqueles que nos assistem. É sempre um prazer para a gente retornar para prestar conta do nosso trabalho e também para tranquilizar a população que, apesar da incidência pluviométrica, nós temos um trabalho feito com muito cuidado, um planejamento antecipado e atuamos preventivamente. Então, num momento como esse, nós colocamos em prática o nosso plano de contingência, que é feito que é executado através de cada unidade do Corpo de Bombeiros. Então, nesse momento, cada bombeiro ele passa a ser um agente de proteção e defesa civil do Estado e cada unidade do Corpo de Bombeiros, espalhada aí pelo Estado do Maranhão, passa a ser uma regional de proteção e defesa civil. Para explicar um pouco para o telespectador, esse plano de contingência é um plano dotado de um treinamento que vem desde o ano passado. Quer dizer, o Corpo de Bombeiros trabalha com a prevenção e com a antecipação dos fatos, principalmente se tratando com a metodologia em relação à precipitação pluviométrica no estado do Maranhão. Quer dizer, desde o ano passado, o Corpo de Bombeiros vem se preparando com seu plano para que em casos emergenciais possa agir e com a defesa civil, em que alguns municípios não têm, mas o Corpo de Bombeiros já tem multiagências nesse sentido. Exatamente. É bom que a gente informe aqui a todos que nos assistem que a Defesa Civil do Estado ela é orgânica ao Corpo de Bombeiros. Então, a política de defesa civil no Estado cabe ao Corpo de Bombeiros. E eu vou dar dados aqui que são importantes também para essa compreensão. Desde janeiro de 2015 até agora, nós já capacitamos 649 agentes de defesa civil pelos municípios. Isso é importante, esse dado, porque uma vez que esses agentes são capacitados nos municípios, esses municípios são aqueles que têm um histórico já de incidência de chuvas, de enchentes, que tem rios, então, portanto, tem as enchentes. Nós precisávamos passar para essas pessoas um treinamento adequado, até porque a primeira resposta sempre tem que ser dada pelo município. Foi importante a sua fala acerca da necessidade que os municípios têm que ter em colocar a sua própria defesa civil. A sua defesa civil, porque a defesa civil no nosso país, ela trabalha em sistema. Então, o cidadão mora no município, a defesa civil do município precisa entender qual é a dinâmica desses desastres, que são desastres naturais, as chuvas e as inundações. Então, vai depender muito da quantidade de chuva, que muda de um ano para o outro. Entendendo isso, esses agentes que foram treinados, eles vão fazer ali o mapeamento, identificar os riscos, e isso já é prevenção. Prevenção. E, se o senhor me permite, só neste início do mês de março, mais de 123 milímetros de chuvas caiu em um único dia. Quer dizer, o que já choveu nesse início do mês de março estava previsto para o mês inteiro. Quer dizer, muita água mesmo proveniente das chuvas, Colocando o exemplo de São Luís, dia 9 para o dia 10, o acumulado nas 24 horas, só aqui em São Luís, na região metropolitana, houve uma precipitação em torno aí de 120 milímetros, que é esse dado que você está dando aí. A média histórica aqui para São Luís é de 428 milímetros.
Então choveu... Isso no mês, né? Pois é, já choveu aqui em São Luís aproximadamente 77% dessa média, o que já é muito mais do que a metade do que se espera para o mês todo. Então, assim, de fato, é muito complicado conviver com uma realidade dessa. O que nós temos que fazer é seguir essas orientações que a gente já trata. Eu quero ressaltar também que a Defesa Civil aqui do município de São Luís, ela tem feito um trabalho muito importante. Eles têm identificado já quem são as famílias, quem são aquelas famílias que estão em locais de risco e providenciado a remoção dessas famílias antecipadamente. Então, tem famílias já no aluguel social ou famílias que estão em abrigos. Ô, Coronel, é justamente sobre essa questão que eu gostaria de abordar com o senhor. Como é que funciona esse trabalho do Corpo de Bombeiros no estado do Maranhão, tendo em vista essas áreas de risco, por exemplo, por todo o estado? A gente sabe que o histórico em Trizidela do Vale é um histórico que preocupa, a cidade de Bacabal, Imperatriz na região Tocantina, porque são justamente regiões onde os rios Mearim e Tocantins, respectivamente, eles sofrem uma elevação. E aí aquela população ribeirinha, né? Aquela população que está ali, que nem deveria estar, né? Naquele instante, elas acabam sofrendo muito com essas consequências. Que tipo de trabalho preventivo o Corpo de Bombeiro, sabendo, né, do momento do ano, sabendo desse período chuvoso e desses índices que são crescentes e alarmantes? A gente vive um aquecimento global no mundo inteiro e as consequências é de que a natureza tem se rebelado contra o homem, isso é uma verdade, mas de que forma o Corpo de Bombeiros do Maranhão tem evidenciado esse trabalho? Primeiro, como eu falei, nós capacitamos 649 agentes de defesa civil. As defesas civis, tanto de Pedreiras quanto de Trizidela, né, que é onde a gente tem sempre um número maior de desabrigados provocado pela cheia do rio, a gente quer também falar uma outra coisa aqui que é importante, até para que se entenda como é que é a dinâmica dessas enchentes nos rios, que estão todos mapeados. Todos os rios do Maranhão, nós temos régua de nível. Então a gente faz Estão monitorados. Isso, a gente faz o acompanhamento pela manhã e no final do dia. E aí a gente sabe como é que está sendo... todo dia, Coronel? Todos os dias. Como é que está sendo aí o movimento lá das águas, se está subindo ou descendo. O processo de enchente, ele é gradual. Então, isso nos dá um tempo para a gente fazer a retirada daquelas famílias que estão na condição de maior vulnerabilidade. E alertá-los também, né? Exatamente. Então, à medida que o rio vai subindo, ele vai chegando nas primeiras casas e essas famílias elas vão sendo retiradas. A dinâmica, a gente sabe, de televisão é rápido, o tempo urge, mas eu preciso fazer alguns questionamentos ao senhor e até para que o senhor possa orientar a população nesse sentido. O Rio Grajaú, por exemplo, houve uma elevação, mas as últimas informações que eu tenho é já uma baixa. O senhor também tem essa informação, né? Tem sim. Nós encaminhamos para esses municípios que apresentaram já uma elevação brusca aí do nível dos rios, encaminhamos reforço. Lá em Trizidela do Vale? Trizidela do Vale, temos a unidade de bombeiro lá que já faz um trabalho de regional, mas ainda assim nós enviamos agentes de defesa civil para lá. Por que isso? Porque todo esse treinamento ele tem que ser posto em prática na hora da emergência, na hora que você está se deparando com pessoas desabrigadas. Então o que se faz? A gente manda nossos homens, que são os mais capacitados e que são inclusive os instrutores, né, que já lidam aí com essa realidade das enchentes, e eles vão para que eles avaliem se está tudo acontecendo em conformidade com o que foi planejado. Imperatriz, por exemplo, na região Tocantina, houve uma chuva nas últimas 48 horas muito forte. Me chamou a atenção, eu vi nas redes sociais um vídeo de uma coordenação de um trabalho do Corpo de Bombeiros que me chamou muito a atenção. Crianças sendo retiradas de escolas paulatinamente, né, em filas, com monitoramento. É assim que tem que ser feito? Tem que ser assim, a gente tem que levar essa tranquilidade para a população
e dizer que em caso de qualquer emergência, o Corpo de Bombeiros, através de seus homens, tem esse treinamento para que a gente evite o pânico, que não vai ajudar num momento como esse. Então, a orientação correta é a gente ter calma, a fim de que qualquer evacuação, né, seja de forma coordenada, né, bem orientada, e assim a gente não vai ter nenhum acidente. Hoje, quantas famílias estão desabrigadas e desalojadas devido às fortes chuvas no estado do Maranhão? Esses dados eles são totalizados diariamente, mas assim, a gente tem um número aí de 125 famílias desabrigadas e 62 famílias desalojadas. Eu vou até explicar o que é isso. Qual é a diferença entre desalojado e desabrigado? O desabrigado é aquele que saiu da sua casa e foi para um abrigo. Parece até contraditório, mas é isso. Ele deixou a sua casa e foi para um abrigo público. O desalojado é aquele que também saiu da sua casa, mas ele não foi para um abrigo público. Ele foi para a casa de um parente, de uma pessoa amiga. De um vizinho. Exatamente. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista com o comandante do Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão, o Coronel Célio Roberto, que está aqui, né, para falar sobre o trabalho desenvolvido por esta corporação, né, em relação ao período de chuva, mas não só ao período de chuva, mas um trabalho que é realizado no ano inteiro, porque depois das chuvas há uma preocupação com as queimadas e o Corpo de Bombeiros, uma vez mais, estará envolvido também com esse trabalho. Comandante, que satisfação recebê-lo, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço, estamos à disposição, deixando aí o telefone 193 como telefone de emergência que funciona 24 horas por dia. E eu fico por aqui com o quadro Sala de Entrevista. Espero que tenha gostado, obrigado pelo carinho da audiência e o portal da TV Assembleia volta amanhã. A gente se vê.